Invocando o nome de Deus, da lei e do povo de Teutônia, tendo a presença do quórum regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido neste momento o vereador Valdir do Amaral para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Alô. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Amém. Iniciando a sessão, coloco em discussão a ata ordinária de número 24 de 2025. Encerrada a discussão, coloco em votação a ata de número 24 de 2025. Márcio? A ata foi aprovada. Peço à secretária para que faça a leitura da correspondência recebida. Senhor presidente Luiz Henrique Allert Werman, senhores vereadores. A Administração Municipal de Teutônia, por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para prestigiar o 9º acampamento Farroupilha de Teutônia, que será realizado no período de 13 a 20 de setembro de 2025, no Centro Administrativo Municipal, junto ao pavilhão multiuso. A solenidade de abertura oficial ocorrerá no dia 13 de setembro, às 13 horas e 30 minutos, com o acendimento da chama crioula e demais atos que marcam o início das celebrações da Semana Farroupilha no município. Ao longo da programação, o evento contará com diversas atrações culturais, apresentações artísticas e atividades tradicionalistas, valorizando a história, os costumes e a identidade do povo gaúcho. Sua presença será motivo de grande honra para todos os envolvidos na promoção e valorização da cultura do Rio Grande do Sul. Desde já agradecemos sua atenção e colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Vanessa Carniel, secretária da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer. Peço à secretária para que leia os projetos de lei do Poder Executivo de número 107, 108, 109 e 110 de 2025. Projeto de Lei número 107/2025 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Projeto de Lei número 108 de 2025 autoriza o município de Teutônia a adquirir e distribuir caixas de bombons e da outras providências. Projeto de Lei número 109/2025 reestrutura o Conselho Municipal de Agricultura, o Fundo Municipal de Agricultura e da outras providências. Projeto de Lei número 110 de 2025 altera a Lei Municipal número 6.414 de 19 de março de 2025 e da outras providências. Peço à secretária para que leia o projeto de resolução número 6 de 2025. Projeto de resolução número 6 de 2025. Acolhe o relatório da Comissão de Ética relativo a procedimento de quebra de decoro parlamentar em face da vereadora do município de Teutônia, Neide Jaqueline Schwartz, processo administrativo número 001 de 2025. A Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Teutônia, composta pelos vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas, encaminham e propõem o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica acolhido o relatório da Comissão de Ética relativo ao procedimento de apuração de quebra de decoro parlamentar em face da vereadora do município de Teutônia, Neide Jaqueline Schwartz, processo administrativo número 001 de 2025, conforme em anexo. Artigo 2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Moisés Bagestão Cardoso Cavalinho, vereador Nerci Nicolau Engelmann
e vereador Werner Wibusch Pfiff. Peço à secretária para que leia os requerimentos de número 13, 14 e 15 de 2025. Requerimento número 3 de 2025. Através do presente, vimos solicitar que a sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2025 seja realizada nas dependências do CTG Rincão das Coxilhas, em Languiru. O requerimento se justifica para aproximar o poder legislativo da comunidade em alusão à Semana Farroupilha. Vereador Luiz Henrique Allert Werman, vereador Nerci Nicolau Engelmann e vereadora Cláudia Cristina Frigo. Requerimento número 14 de 2025, através do presente, vimos solicitar que seja encaminhada homenagem da Câmara Municipal de Teutônia à Escola Municipal 24 de Maio, ao cineasta Maciel Fischer e aos estudantes Vitor Hugo da Silva e Emanuele Brandão, pelo destaque obtido com o curta-metragem O Gambá, premiado no Festival de Cinema de Gramado de 2025. Vereador Márcio Cristiano Fogel. Requerimento número 15 de 2025, requeiro, após cumpridos os trâmites regimentais, que seja encaminhada a homenagem da Câmara Municipal de Teutônia ao escritor e poeta Juliano Stappenhorst Schwartz, pelo ingresso como membro da Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone, ocupando a cadeira de número 17, cujo patrono é o poeta Dante Milano. Vereador Márcio Cristiano Fogel. Peço à secretária para que leia o pedido de informação de número 22 de 2025. Pedido de informação número 22 de 2025, solicita ao Poder Executivo Municipal que seja enviado ao Poder Legislativo as seguintes informações. Informe a esta Casa Legislativa o valor gasto até o momento com a compra de máquinas e veículos de todas as secretarias. Vereador Werner Wibusch Pfiff. Peço à secretária para que leia as indicações de número 181 e 182. Indicação número 181 de 2025, indica o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais desta indicação, que através do setor competente seja estudada a possibilidade de proibir o estacionamento de veículos do lado direito, na rua 17 de junho, do trevo de acesso do bairro Canabaro até o CTG Porteira dos Pampas. Vereadora Neide Jaqueline Schwartz. Indicação número 182 de 2025, indica o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais desta indicação, que através do setor competente seja estudada a possibilidade de implantação de carregadores de energia para veículos elétricos nos bairros do município, por meio de uma parceria pública-privada. Vereador Jefferson Luiz Kerner. Peço à secretária para que leia as moções de número 17 e 18 de 2025. Moção número 17 de 2025. Requeiro, depois de ouvido o plenário na forma regimental, que a mesa diretora encaminhe moção de pesar aos familiares de Antônia Balgrautz, falecida no dia 16 de agosto de 2025. Diante do fato, consternados pelo falecimento, sentimos-nos no dever de manifestar nosso sentimento de tristeza e dor, deixando registradas nossas condolências à família enlutada. A comunidade de Teutônia sente a perda por ter sido uma pessoa muito querida e ordeira enquanto esteve em nosso meio. Nós lamentamos e nos solidarizamos com os familiares, amigos e comunidade, desejando que encontrem conforto e força neste momento de dor. Vereador Márcio Cristiano Fogel e vereador Hélio Brandão da Silva. Moção número 18 de 2025. Requeiro, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que a mesa diretora encaminhe moção de pesar aos familiares de Sérgio André Miller, falecido aos 30 dias do mês de agosto de 2025. Diante do fato, consternados pelo falecimento, sentimos-nos no dever de manifestar nosso sentimento de tristeza e dor, deixando registrada nossas condolências à família enlutada. A comunidade teutoniense sente a perda por ter sido uma pessoa muito querida e ordeira enquanto esteve em nosso meio. A Câmara Municipal de Teutônia lamenta e se solidariza com os familiares, amigos e comunidade. Vereador Márcio Cristiano Fogel. Os projetos de lei do Poder Executivo de número 108, 109 e 110,
o projeto de resolução de número 6, os requerimentos de número 13, 14 e 15, o pedido de informação de número 22, as indicações de número 181 e 182, as moções 17 e 18 entram na ordem do dia. O projeto de lei do Poder Executivo de número 107 de 2025 fica baixado nas comissões. Iniciaremos agora a matéria do grande expediente com o sorteio da ordem dos pronunciamentos. Moisés, 1. Valdir, 3. Márcio, 5. Hélio, 8. Werner, 2. Neide, 7. Passaremos neste momento para os pronunciamentos e convido o vereador Moisés para fazer uso da tribuna no tempo regimental de 7 minutos. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores, imprensa escrita e falada, população que está aqui hoje nos acompanhando e aqueles que nos acompanham de casa. Hoje, parabéns Hélio, parabéns Márcio, uma moção à dona Antônia, mãe de um vizinho meu lá, que me viu eu me criar, e eu lembro da dona Antônia lá, no final de semana, uma pessoa com um coração muito grande. Não foi minha professora, porque estudei só nas fases finais no Colégio August, mas parabéns a vocês que conheceram mais ela quando foi professora de vocês, e escutava do Hélio, escutava também do Márcio, que eles queriam fazer um título de cidadão teutonense, mas não deu tempo. Mas Deus sabe todas as coisas. Falando nisso, vejo aqui Sidney, filho do Olimar Cipel. Lembro de rodeios que tivemos lá, quando tinha o parque de rodeios no bairro Canabar. Vejo aqui também, quero fazer menção a Délcio Pacheco. Está correndo atrás, vindo, reunião, já fizemos várias. Para nós, do Poder Legislativo, junto com o Executivo, buscar uma cancha de rodeios, um parque municipal para o nosso Teutônia. Hoje passa por Teutônia mais de 280 laçadores, com carteirinha escritas, que tem que se inscrever por Paverama, Lajeado, Westfália, fora os outros municípios. Nós temos que fazer um esforço nessa legislatura para trazer para cá um parque municipal de rodeios. Lajeado tem, Paverama tem, Westfália tem, que é filha do município mãe, Teutônia, e Teutônia ainda não tem. Cumprimento aqui o Bet, assessor do deputado Afonso Ram, que já tem 300 mil empenhado, está pago, está nos cofres públicos, para dar início o começo dessa cancha de rodeio. E eu, como um filho de um tradicionalista, do jeito dele, mais tradicionalista, o popular João dos Cavalos, também vou fazer um baita de um esforço para trazer emendas, recursos e cobrar do Executivo essa tão logo feito para o nosso município. Nós precisamos, isso está no nosso plano de governo, nós precisamos cumprir e fazer com que o nosso município venha ter um parque municipal. Tinha no seu Olimar Cipel, vivo ainda em vida, Sidney, mas coube a fechar, porque muitas vezes é muito trabalho também, só por depender deles. Também trago aqui, eu tinha isso dentro de mim já há mais tempo para começar, e nesse sábado vou botar em execução o gabinete na rua. Vou montar uma tenda
Não é feio a gente falar que eu copiei de um deputado estadual que hoje é, Dimas, até do meu partido, deputado esse que fez, quando vereador dessa cidade, o gabinete na rua, de escutar as pessoas e tirar um tempo para escutar reclamação, para escutar elogio, para escutar críticas, para ver onde tem que melhorar. E a partir de sábado vou começar para fazer uma... Lá no loteamento 8. Será no lugar onde eu moro há mais de 17 anos já. Resido. Vou começar por lá. Vou montar minha tenda, fazer o meu chimarrão, convidar alguns amigos que queiram estar presentes, convidar alguém da administração, se algum secretário, alguém queira se fazer presente. Os demais vereadores vão estar convidados também. E vou ficar lá para escutar as demandas da nossa comunidade. Quero fazer isso em mais locais. De 15 em 15 dias, vou estar anunciando na minha rede social, vou estar falando, divulgando, e vou estar presente num sábado, de manhã, até em torno de umas 14 horas, ali, para escutar, de umas 8 até as 14, escutando as demandas do povo. E não importa a área, seja agricultura, seja saúde, seja educação, porque nós, vereadores, muitas vezes dependemos do voto do nosso povo para estar. E depois que estamos aqui, precisamos fazer políticas públicas que vá ao encontro da comunidade. Cobrar os nossos secretários, cobrar o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, e a esfera estadual e a esfera federal, atrás de recursos para uma melhora na educação, na saúde, na infraestrutura, no nosso agricultores. E com isso, quero começar visitando as comunidades do bairro Canabarro, mas quero expandir para o interior, quero ir no bairro Teutônia, no bairro Lenguiru, e quero me fazer presente. Então, no próximo sábado, comunidade que me escuta, vou estar com uma tenda, recebendo elogios, escutando, conversando, dialogando, buscando um melhor entendimento para a nossa comunidade. Presidente, eu fico feliz em ver a Casa do Povo, cada dia que passa, com mais pessoas. Isso nos deixa feliz com o trabalho, a comunidade vem de encontro a nós para ver o que é debatido aqui na tribuna. E os projetos que entram na casa, hoje entra um grande projeto, que é o Plano Plurianual de 2026, que o Executivo vai poder gastar, fazer com os nossos recursos públicos. Então, por aqui passam muitos projetos. Presidente, era isso para hoje. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Agradecemos as palavras do vereador Moisés e convido o vereador Fif para fazer uso da tribuna no tempo regimental de 7. Colegas vereadores, imprensa, funcionários públicos e a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Primeiramente, boa noite para todos. E eu, numa sessão anterior, eu comentava que eu não gosto de assistir TV, porque na televisão, nos últimos tempos, a gente sempre vê as mesmas barbaridades, falando e repetindo todo dia a mesma coisa. E isso, para mim, particularmente, não interessa muito. E o mesmo eu estou escutando nos bastidores, nas nossas comunidades, que a Câmara de Vereadores de Teutônia não estaria muito longe disso, onde que vereadores, a toda sessão que passa, falam do mesmo assunto. Então nós temos que ter um pouquinho de cuidado nisso, porque na verdade, colegas vereadores, nós representamos mais de 20 mil eleitores. E não estamos aqui só para elogiar o prefeito, a administração municipal. Claro, quando a gente tem que elogiar, podemos elogiar. Mas nós temos que ser muito mais além disso. Nós temos que trazer projetos novos aqui para a Câmara. Nós temos que aprovar e discutir os projetos que vêm do Executivo. Nós temos que trazer os anseios da comunidade para cá, ir ao encontro da comunidade,
aí sim nós estaremos fazendo o nosso verdadeiro papel de vereador. É um apelo que eu faço, porque isso vem dos bastidores, não vem somente desse vereador que vos fala, mas é um assunto que eu trago dos bastidores. Na sessão anterior, eu entrei aqui com uma indicação que fosse alargada a rua Jorge Schneider, no bairro Teutônia. Esse assunto entrou no início de 2024, quando munícipes vieram até o prefeito Fournec, na época, solicitar essa melhoria. Logo em seguida foi chamado um funcionário do setor da engenharia e por diversas reuniões foi discutido esse assunto e colocado então como uma prioridade. Lá por novembro, quando eu era subsecretário da Agricultura, conversei com o setor da engenharia e foi-me informado que estaria praticamente tudo ok. Esperei até março, novamente fui à secretaria, o departamento de engenharia, quando o mesmo funcionário me disse que estaria na fase da licitação. Para minha surpresa, semana passada, o secretário de obras, Heriberto, me liga e me perguntou se eu havia encaminhado alguma coisa em relação ao alargamento dessa rua. Eu fiquei surpreso. Da onde eu? Eu não tenho poder para isso. Quem disse que estava na fase da licitação eram os funcionários do departamento de engenharia. O que acontece? Na época, quando eu fui subsecretário da Agricultura, já foi me dito que estava tudo ok. A mesma coisa foi dito para o prefeito da época. Agora, como vereador, me disseram a mesma coisa. Então, por vários momentos, eu fui enganado, por vários momentos, mentiram para esse vereador, para o subsecretário e mentiram para o prefeito da época. Na sessão passada, eu falava da demora na entrega das licenças, da documentação, quando algum munícipe pede. Então, se eu já fui enganado e já mentiram para mim, coitado das pessoas que não têm o mesmo acesso. Então, eu fico triste quando nós temos funcionários que agem dessa forma. Também não poderia deixar de falar que, em abril, nós aqui da Câmara de Vereadores aprovamos um código de ética. E nem 3 meses depois, nós estamos aqui hoje à noite para julgar e para votar uma acusação que veio contra a vereadora Neide. Acusação essa que veio da mesa diretora. Pela primeira vez na história de Teutônia isso está acontecendo. Depois de 44 anos de município, primeira vez que está acontecendo. Não é fácil julgar um vereador. Vou ser bem sincero. Amanhã e depois pode ser qualquer um de nós. Então sentar e analisar o que o vereador falou na tribuna não é fácil. E desde o princípio das nossas reuniões, a gente se ateve única e exclusivamente à denúncia que veio até nós, ou seja, da fala que a vereadora Neide fez aqui do alto da tribuna em relação ao colega Dirinho. Esse foi o único assunto que a gente se ateve, sem perseguição política, sem entrar no mérito pessoal ou da amizade, em momento nenhum. E outra, sem a interferência do Dr. Fábio. Em nenhum momento ele nos disse, vocês têm que fazer isso ou aquilo. Inclusive, parte daquilo que está no documento, eu relatei à mão e entreguei para ele num papel de caderno. Então, não teve nenhuma ingerência do nosso advogado da casa. Ele simplesmente nos acompanhou e orientava a parte jurídica. Então, a decisão que foi tomada pela comissão de ética não foi do relator, não foi do presidente, nem foi do vereador Nerci. A decisão que foi tomada em relação à Neide foi uma decisão em conjunta. E atentem-se, vereadores, para o Código de Ética. Porque enquanto eu for relator, e qualquer um de vocês, vereadores, inclusive eu, se eu comentar a vida pessoal de alguém, eu quero ser julgado. E vou julgar qualquer um de vocês no mesmo mérito. Não estou fazendo diferença para nenhum. Eu não tenho dois lados. O dia que alguém cometer a mesma infelicidade, e eu sou relator, eu vou
aplicar a mesma pena. Por Só isso eu digo. Fif, só uma correção, né? Acusação, então, não veio da mesa diretora. A mesa diretora só contatou a comissão de ética para tratar das acusações feitas por outro vereador em cima dessa tribuna. Tá, mas procedeu da mesa diretora. Então, chega de nós ouvir barbaridade, baboseiras lá no Senado, na Câmara de Vereadores, e quando aqui na nossa pequena cidade de Teutônia, nós estamos vivendo um clima parecido. Então, a gente apenas quer o quê? Preservar a integridade dessa casa e a imagem do poder legislativo de Teutônia. Essa foi a nossa intenção. Não é perseguição nenhuma, mas sim preservar aqui a casa. E nós estamos muito tranquilos, eu como relator, e eu sei que os demais também, em relação à votação. Cada um tem que votar consciente. Não me surpreendo com nenhum resultado, estamos muito tranquilos nesse sentido. Era o que eu tinha para essa noite. Agradeço a oportunidade e uma boa semana a todos. Agradecemos as palavras do vereador Fif e convido o vereador Valdir, vai usar a tribuna? Show, o Valdir declinou, então convido o vereador Márcio para fazer uso da tribuna. Quero cumprimentar a mesa diretora, a vereadoras, vereadores, imprensa, servidores da casa, comunidade que nos assiste aqui do plenário e também a todos que nos assistem através das redes sociais. Vou tentar hoje ser breve, tenho alguns assuntos que eu não consegui completar na sessão da semana passada. Estou entrando aqui com 2 requerimentos que eu já tinha falado na sessão da semana passada. Um deles, que seja feita uma homenagem à Escola 24 de Maio, ao cineasta Maciel Fischer e também aos estudantes Vitor Hugo da Silva e Emanuele Brandão da Silva, que pelo destaque que obtiveram com o curta-metragem O Gambá, premiado no Festival de Cinema de Gramado de 2025. Temos que trazer esse povo aqui para a Câmara para eles contar um pouco para nós dessa saga que eles tiveram e desse prêmio maravilhoso que eles trouxeram aqui para o nosso município de Teutônia, bem como também nós homenagearmos o Juliano Schwartz, que com muita honra, o nome Teutônia tem uma cadeira hoje na Academia Brasileira de Poesia. Isso é algo também tem que ser reconhecido e tem que ser homenageado, trazido aqui para a nossa Câmara de Vereadores, porque nós aqui somos os representantes da nossa comunidade. Na sessão passada, eu queria também cumprimentar e agradecer a todos os talentosos vencedores e parabenizar eles, e também a todos que participaram do 5º Festival Popular da Canção, as categorias infantil, juvenil e a categoria livre adulto. Então, Camille, leve esses cumprimentos ao Grupo Popular por novamente promover esse Festival Popular da Canção na sua 5ª edição e cumprimentar a todos os participantes. Também o Colégio Teutônia, o conjunto instrumental do Colégio Teutônia participou do 43º Encore, que aconteceu na cidade de Joinville, Santa Catarina. O que é o Encore? O Encore é o Encontro de Conjuntos Instrumentais da Rede Sinodal de Educação, encontro nacional. Então, parabenizar o Colégio Teutônia, que levou o nome de Teutônia a Joinville e também a todo o nosso país, com belas apresentações que a gente pôde assistir ao vivo pelo YouTube, colocando em destaque o nome do Colégio Teutônia. Também aqui, eu vejo aqui no plenário da Câmara de Vereadores, pessoas muito queridas, minhas, de uma vida inteira, pessoas conhecidas que me conhecem desde criança, desde pequeno. Vejo aqui professoras, a dona Dulce, a dona Rita Rossi, a professora dona Lúcia Bueno, e elas estão aqui hoje por causa, Hélio Brandão, na nossa moção de pesar pelo falecimento da professora dona Antônia Baumgratz, na qual temos, né, Hélio, um carinho muito grande por ela, professora por muitos anos da Escola Estadual Reinaldo Afonso Alves. Então estenda as nossas condolências aos familiares da dona Antônia,
Eu vejo aqui o Sidney Sipel, amigo também de longa data, sua esposa, a Mara, também a Claudete, a Nora, e o esposo, o Paulo, filho da professora Antônia. Então, vai aqui os nossos cumprimentos, as nossas condolências a essa pessoa muito querida que nos deixou recentemente, agora 16 de agosto. Assim como também nos deixou e está sendo colocada em votação hoje uma moção de pesar aos familiares do Sérgio Miller, o esposo da dona Amélia. São pessoas muito queridas, muito atuantes na nossa comunidade, principalmente do bairro Canabara e todo o município. Foram por anos econômicos do clube, o Grêmio Recreativo Canabarense, pessoas muito envolvidas. No Clube Teutonense também foram econômicos. Obrigado, FIF, por me lembrar disso, é verdade. Então vai aqui também a nossa moção de pesar e as nossas condolências à pessoa do seu Sérgio, aos seus familiares, pelo seu falecimento, por ter nos deixado. E quero falar, vejo aqui o Adélcio Pacheco, que está fazendo a frente do Parque Municipal de Rodeio de Teutônia, e o meu colega Cavalinho já falou aqui da tribuna, então contem comigo também, acho que com todos aqui os vereadores, para que esse Parque Municipal de Rodeio saia do papel, Adélcio. Acho que está na hora Teutônia também ter o seu Parque Municipal. Os nossos municípios vizinhos aqui em Roda têm, e Teutônia, pelo seu esplendor, pelo seu tamanho, né, e por a gente amar o nosso município de Teutônia, a gente quer um parque municipal aqui também, então conte comigo. Muitas pessoas me perguntam, Márcio, e o asfalto da São Jacó e da linha Germano? Toda semana me vêm essas perguntas. Então, pessoal, a gente pede mais um pouquinho de paciência à comunidade da São Jacó e da linha Germano, que a recuperação asfáltica, ela é prioridade nesse governo, já está em fase de licitação para que seja feita essa recuperação asfáltica dessas duas localidades que estão com seus asfaltos precários, asfaltos de mais de 30 anos, que tem que ter a sua manutenção. E quero também agradecer ao setor de iluminação pública pela troca das lâmpadas queimadas que fizeram na comunidade da São Jacó durante a semana passada, porque sábado teve o grande baile de querb da comunidade São Jacó, então quero agradecer ao setor de iluminação pública. Comunidade, seria o que teria para hoje. Muito obrigado. Uma parte, Dirinho? Pois não. Obrigado, vereador. Não usei a tribuna nesse momento. Adélcio, a todos vocês, Eloy, que estão hoje aqui, os capatazes, obrigado, né? Com certeza vamos trabalhar junto para esse parque de rodeio que aconteça no município de Teutônia. Pode ter certeza, a gente já falou com o prefeito Renato, ele é parceiro, ele já falou. Nós todos unidos, 11 vereadores, todos nós, com certeza nós vamos chegar nesse ato do nosso parque de rodeio no município de Teutônia. Quero deixar aqui também sobre São Jacó, que tu falou, vereador Márcio, já está em fase de licitação, né? Então, graças a Deus que esse povo da Germana e de São Jacó vão ter reestruturado os seus asfaltos, que muito necessita, a gente passa várias vezes ali. Então, quero agradecer o executivo, prefeito Renato, vice-prefeito, Ariberto Magdas, que é o nosso secretário de obras, a toda a equipe. E com certeza a votação de todos nós, vereadores, se faz diferença para esse povo de Teutônia. Obrigado, vereador. Certo, obrigado. Obrigado, comunidade, e que Deus abençoe a semana de todos. Obrigado. Agradecemos as palavras do vereador Márcio e convido a vereadora Neide para fazer o uso da tribuna. Em teu nome, Luiz, cumprimento os demais colegas, em especial meu advogado Darcy, as professoras queridas que conheço há tanto tempo, a cada um, foram as professoras dos meus filhos, a cada um de vocês presente aqui na casa e também a quem nos assiste pelas redes sociais. Eu tenho 14 projetos aprovados aqui, nesta casa, projetos que hoje são leis municipais. E eu tenho uma dúvida, Luiz, porque hoje de manhã, quando eu recebi o pedido do menino aqui, do funcionário da casa, dizendo que era para assinar
os projetos que iriam entrar hoje aqui na casa. Tem um projeto meu que eu venho trabalhando há muito tempo, que é um projeto que autoriza o executivo a repassar o imposto que é recolhido, tanto nos PETs, clínicas e agropecuárias. Então, eu gostaria de saber por que não foi lido. Isso, eu até tenho que me retratar e pedir desculpa a ti, vereadora, que foi talvez um erro meu, que eu pedi para preparar este projeto, ficar baixado junto com a LDO, que deu entrada nesta noite. Então, pode ficar bem tranquilo que na próxima sessão ordinária desta Câmara, o seu projeto irá em votação. Que triste. Infelizmente, provavelmente não estarei aqui para votar um projeto meu. Bom, eu falei sobre problemas aqui no nosso trânsito já várias vezes, né? Então, hoje eu faço uma indicação ao prefeito, ao pessoal do trânsito, para dar uma olhada na nossa primeira quadra, na entrada do nosso bairro Canabaro, ali onde tem o CTG e também uma oficina mecânica, pois durante a semana ali o trânsito é uma loucura e nós precisamos achar uma solução. Assim como eu venho há tempo aqui dizendo, pedindo ao nosso executivo que contrate um engenheiro de trânsito com visão de futuro, porque a nossa cidade está crescendo e aqui, Teutônia, cada dia temos acidentes. Assim como hoje de manhã, mais uma vez, né, um motoqueiro, durante o acidente, teve a amputação do pé. E na reportagem que eu vi, a nossa brigada militar fez toda a diferença na vida desse rapaz. Pois a ambulância, né, o pessoal que vem, ajuda nesses momentos, demorou bastante. Sobre o pedido de informação que eu havia feito ao prefeito, para saber qual é o valor que temos hoje no fundo no meio ambiente, então veio a resposta, depois de bastante tempo, são mais de R$400 mil, e foi informado também que, finalmente, a fiscalização do nosso meio ambiente terá um automóvel, uma caminhoneta. Então, presidente Luias, colegas, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Assim como o FIF falou, sobre a decisão da Comissão de Ética, querendo me suspender, né, me dar a suspensão durante 2 meses. Assim como a tua fala, FIF, igual ao nosso Código de Ética, se contradiz. E eu faço questão de deixar registrado aqui, esclarecer, que não houve da minha parte qualquer intenção de ferir a honra dos 2 colegas vereadores. A minha fala teve como único objetivo defender a minha dignidade parlamentar, diante de críticas e ataques mentirosos que me foram dirigidos. E eu repito aqui, após as 2 sessões às quais eu me senti ofendida, procurei o jurídico desta casa e conversei com ele e fiz exatamente o que o nosso doutor Fábio me aconselhou. E, como eu falei, FIF, você se contradisse. Então, eu quero fazer uma pergunta ao nosso jurídico. Existe alguma denúncia dos 2 vereadores contra a minha pessoa nesta casa? Tudo bem? Sobre se tem denúncias na casa, todos os procedimentos são abertos, tem que fazer um pedido de informações junto ao setor administrativo. Estou perguntando para ti se existe alguma denúncia contra mim. Que eu tenha conhecimento, não. Tá. Então, como FIF, relator da comissão, além de Nerci e Moisés, então eu quero perguntar para vocês 3. Pois eu aqui do alto da tribuna, várias vezes eu repeti que eu me senti ofendida com mentiras. E eu falei, vocês me atacam com mentiras, irão escutar verdades. E foi o que eu fiz.
aconselhada pelo nosso jurídico. Então, a minha pergunta é, como que a nossa comissão, Moisés, como a nossa comissão investiga somente a minha fala e decide sobre mim? E os outros vereadores? Fica aqui a pergunta, mas eu faço questão, votem hoje, votem. E eu reafirmo, por fim, que não houve qualquer intenção de caluniar, injuriar ou difamar os colegas vereadores, mas sim de exercer a crítica política, direito que me é assegurado pela Constituição Federal e pelo Código de Ética. E ressalto que minhas expressões se mantiveram dentro do debate político, ainda que em tom contundente, o que é natural em discussões parlamentares. E lembro, inclusive, que o artigo 11 do Código de Ética desta Casa garante aos vereadores a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. E a própria Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso 8º, dispõe com clareza: os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na sua circunscrição do município. E termino, a coragem que tenho hoje não veio de um dia bonito, mas de momentos e dias, assim como esse que vivo hoje. E aqui do alto da tribuna, Luias, eu digo que quero fazer a denúncia contra os 2 colegas, enquanto ainda estou aqui como vereadora. A ti, presidente desta casa. Peço ao Henrique que considere em ata, então, e amanhã daremos início à investigação. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da vereadora Neide e convido o vereador Hélio para fazer uso da tribuna no tempo regimental de 7 minutos. Boa noite a todos que se fazem aqui presente. Boa noite à comunidade que nos assiste pela rede social. E uma boa noite especial à professora Dulce, que foi nossa professora, né, Márcio? Professor do Paulinho também, nosso funcionário da casa. Professora Rita, a dona Lúcia Bueno. Obrigado por você estar presente. E dando sequência na minha fala, a qual é o nosso dever de vereador, falar dos projetos que deram entrada na casa, que vieram do Executivo. Sou favorável a todos eles. A indicação, o relatório da Comissão de Ética, o meu voto é contrário. No final, vou expor o meu voto. E, desde o início desse mandato, não votei contrário nenhum projeto, mas no momento que vim projetos que eu entender que o meu voto não é a favor, eu vou votar contra e vou justificar o meu voto. Quero falar e parabenizar o subsecretário do Planejamento, Tenente Frank, pela mão única, a pedido, a ligações de moradores de Teutônia, especial do bairro Canaguara, da rua Dom Pedro II, Capitão Schneider, com a Tiradentes, no Sicredi, na Lojas Graça, ficou boa. E também pedi, em nome da comunidade, que dê uma atenção muito especial, porque Teutônia cresceu muito, Canabara cresceu muito, e andem depois do horário de trabalho do município. Eu já pedi ali no entroncamento da Dom Pedro II, com a Krug lá, do restaurante Corran, enfim. E agora eu quero falar da 31 de março com a Capitão Schneider, nos horários de pico, na calçada Piccadilly, é uma Arnaldo Krug. Calçados Piccadilly é bastante movimentada e também tem que tomar providências logo, logo, logo. E sobre a nossa moção de pesar, vereador Márcio, que a gente está hoje votando nesta casa, em nome da nossa sempre querida professora Antônia,
Mara, Paulo, a Sônia, Fernando, o genro Sidney, Nora Claudete. Isso para mim não é nem orgulho fazer essa votação no dia de hoje. Mas, assim, eu quero dizer aqui que não se deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje. O porquê? Em maio, nós ia propor um título de cidadão teutoniense, eu e o colega Márcio, a qual a gente estudou com a professora Antônia, e eu tenho muita lembrança. Foi uma pessoa muito humana com nós, muito humana, né, professora Dulce? As famílias, a gente era de uma família muito pobre, ela levava no horário de meio-dia para casa, imagina, uma família de 10 irmãos, a gente não tinha aquele almoço, e ela levava para a gente lavar a calçada, sabe, uma coisa só para ficar, para poder alimentar nós, ela nos dava almoço. Ganhei tênis da falecida Antônia, quando era criança. Enfim, a gente não tinha condições, era uma escadinha, como se diz, de criança, e ela via na sala de aula que a gente não tinha condições. A gente foi uma vez no Parque Praia de Belas, em Porto Alegre, criança, todo mundo andando de carrinho lá, e nós olhando, Mara. Ela foi e pagou nosso ingressinho lá, para a gente poder dar uma voltinha de carrinho. Então, isso para nós hoje não é motivo de orgulho, é de tristeza, né, Márcio? E eu quero ler aqui a biografia e um WhatsApp que eu mandei imprimir, que veio da filha Mara. Então, dizendo assim: uma boa noite a todos, na pessoas dos ex-alunos, vereador Hélio Brandão e Márcio Fogel, funcionário Paulinho. Cumprimentamos e agradecemos aos demais membros dessa casa pela acolhida desta homenagem à professora Antônia Baumgartz, do bairro Canabarro. A professora Antônia é mãe de Sônia, Paulo, José e Fernando, também avó e bisavó. Nascida em Santa Rosa, chegou no início de 1965 em Estrela, com 4 filhos e grávida do 5º de 5 meses com seu esposo, que era bombeiro militar. Em 1966, iniciou o magistério no Colégio Santo Antônio. Em meados de 1970, mudamos para o distrito de Canabarro, para trabalhar na Escola Estadual Reinaldo Afonso Augustin, um distrito com a comunidade predominante de origem alemã. Essa professora negra foi se destacando ao longo de sua atuação como professora, assumindo um protagonismo junto com suas colegas de magistério, proporcionando a muitos alunos e famílias excursões para a praia, Camboriú, São Paulo e Rio de Janeiro, com ônibus lotados de jovens, alguns pais e outros professores. Ao longo de sua trajetória, sempre manifestou plena realização e felicidade em estar com seus alunos e receber esse afeto, pois recordava com facilidades das centenas de rostinhos que foram vivendo com ela. Também é um exemplo para os filhos, pois nunca descuidou de continuar desenvolvendo e aprofundando sua formação, dedicando o período de férias escolares do verão e do inverno para estudar e graduar-se em ciências biológicas. Como mãe, incentivou o cultivo da fé, sendo catequista e ministro extraordinário da Eucaristia, demonstrando como participar da comunidade também faz parte importante da nossa vida. Além disso, foi uma das fundadoras do Clube de Mães, que até hoje realiza papel fundamental dentro da comunidade com as crianças, através da creche Cirandinha e até pouco tempo do acolhimento dos nossos idosos. Enfim, nossa professora Antônia e mãe deixam um legado aos filhos, amigos, colegas e ex-alunos. O respeito e dignidade são alcançados pelo trabalho e olhar generoso aos que nos rodeiam e vão tornando a nossa vida um pequeno portal da esperança. Muitíssimo obrigado pelo carinho dispensado, não somente aqui, mas durante a vida da nossa mãe, que não falava que era melhor ser feito, mas tomava iniciativa. Mesmo com poucos recursos, a fazia. Então,
fico muito agradecido com a presença da família na noite de hoje e dizer, é uma pena, Márcio, que a gente não votou esse título de cidadão lá em maio e, enfim, abril. Mas dizer, Adelso, que sou a favor do parque de rodeio, já te falava para ti. E terminando a minha fala, Luias, eu quero falar sobre essa questão do código de ética. Eu falava com alguns jurídicos, outros juristas. Foi votado por esta casa, veio parecer favorável, foi apresentado por a mesa diretora, e tem indícios, sim, que merece uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu falava desde o começo que eu era contra as palavras da Neide do alto dessa tribuna, mas eu era contra as palavras de outros vereadores aqui, que sobe só no alto dessa tribuna, não fala de um projeto, a não ser criticar os colegas ou insinuar críticas. Então, o meu voto não é a favor do relatório, FIF, mas digo que sim, aqui nós temos que vir aqui representar a nossa comunidade e votar projetos e trazer demandas, a qual eu falava da Rua 31 de Março e fiz agradecimento da Rua Dom Pedro II, a qual está bem sinalizada, e, enfim, tem outras obras que estão em andamento que a gente tem que reconhecer e trazer queixas também e pedidos da comunidade. Então, o meu boa noite a todos. Vereadora Neide, eu sou contrário se viesse o relatório com a denúncia do outro vereador a qual te acusava que tu dormia até mais tarde, o meu voto era a favor. Mas como veio só direcionado a ti, e quando nós votamos aqui, eu disse, presidente, esse código de ética não pode valer só para um. Se a lei, a lei é para todos. Não pode favorecer A ou B. E aí eu, na entrevista de rádio, sexta de manhã, o Lucas Bruni me disse, Hélio, mas será que isso não é uma arapuca? Sim, até acredito que seja arapuca, mas para prejudicar alguém que é da base de oposição. Mas eu, que sou de oposição consciente, levanto a minha cabeça e venho aqui falar a verdade, vou cuidar sim com as minhas palavras, mas o respeito tem que ser mútuo. Boa noite. Agradecemos as palavras do vereador Hélio. Eu também não irei fazer uso da tribuna na noite de hoje. Então, suspendo temporariamente a presente sessão. Podemos tocar? Reiniciando os trabalhos, passaremos agora... Reiniciando os trabalhos, então, a pedido dos vereadores que fizeram a moção de pesar para a dona Antônia, se algum familiar quiser fazer uso da tribuna na noite de hoje, então, agora no intervalo da sessão, a tribuna está aberta. Obrigado. Reiniciando os trabalhos, passaremos agora para a ordem do dia e leitura dos pareceres emitidos pelas comissões. Peço à secretária para que leia o parecer emitido pelas comissões referentes ao projeto de lei do Poder Executivo de número 108 de 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei do Executivo número 108 de 2025. Autoriza o município de Teutônia a adquirir e distribuir caixas de bombons e da outras providências. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de lei, sem emendas por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 108 de 2025. Valdir. Alô. Obrigado, presidente. Quero aqui fazer menção desse grande projeto, que é do Caixa de Bombons, as nossas crianças, nossa escola. Fazer o agradecimento aqui ao secretário Evandro Biondo, a professora Xana, que vem fazendo um belíssimo trabalho na educação das nossas crianças do nosso município. Então, sou favorável desse grande projeto que é do nosso grande e futuro de Teutônia. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei do Poder Executivo de número 108 de 2025.
projeto foi aprovado. Peço à secretária para que leia o parecer emitidos pelas comissões referentes ao projeto de lei do Poder Executivo de número 109 de 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei do Executivo número 109 de 2025. Reestrutura o Conselho Municipal de Agricultura, o Fundo Municipal de Agricultura e da outras providências. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de lei, sem emendas por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 109 de 2025. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei do Poder Executivo de número 109 de 2025. O projeto foi aprovado. Peço à secretária para que leia o parecer emitido pelas comissões referentes ao projeto de lei do Poder Executivo de número 110 de 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei do Executivo número 110 de 2025. Altera a Lei Municipal 6.414, de 19 de março de 2025 e da outras providências. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de lei, sem emendas por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 110 de 2025. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei do Poder Executivo de número 110 de 2025. O projeto foi aprovado. Peço à secretária para que leia o parecer emitido pelas comissões referentes ao projeto de resolução número 6 de 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução número 6 de 2025. Acolhe o relatório da Comissão de Ética relativo a procedimento de apuração de quebra de decoro parlamentar em face da vereadora do município de Teutônia, Neide Jaqueline Schwartz, processo administrativo 001 de 2025. Pelas conclusões favoráveis à aprovação do encaminhamento do projeto de lei, sem emendas por unanimidade de votos. Leitura do parecer. Ante ao exposto, após análise, pela gravidade dos fatos ocorridos na tribuna da Câmara de Vereadores no dia 1º de julho de 2025 e reiteradas no dia 19 de julho, em participação no programa Comunidade Alerta do Grupo Popular, vem a Comissão de Ética emitir o presente parecer pela imposição de sanção de suspensão do exercício do mandato pelo período de 60 dias, sem remuneração, por conduta incompatível com o decoro parlamentar ou ofensiva à imagem da Câmara de Vereadores, em ofensa ao artigo 20, inciso 3 do Código de Ética, combinado com o artigo 16, incisos 2, 4 e 5. Desde já, solicita ao presidente da Câmara a inclusão do presente parecer para a votação da ordem do dia. Teutônia, 29 de agosto de 2025, presidente da comissão, vereador Moisés Bagestão Cardoso. Coloco em discussão o projeto de resolução número 6 de 2025. Como eu falava na tribuna anteriormente, o meu voto, FIF, é contrário, nada contra o trabalho da comissão, mas eu falava desde o começo que eu não condizia com as palavras tanto do vereador Valdir quanto da vereadora Neide, e que se o relatório viesse com o nome dos dois, e acredito que ela anunciou na tribuna, que ela protocolou hoje, a partir de amanhã, então, entra na casa e para a comissão, que seja a lei que fala, tem que valer para todos. Então, o meu voto é contrário e acredito que sou voto vencido, mas eu gostaria, sim, que esse relatório não fosse votado na noite de hoje. Eu falei com os colegas para ser votado na última sessão, mas que nós temos que, sim, Fih, gostei da tua fala, botar ordem aqui, nessa Casa do Poder Legislativo. Aqui nós temos que vir trabalhar para a comunidade, votar projetos que dão entrada aqui para a comunidade e vir trazer os anseios, que nós também somos comunidade. E não vir aqui atirar pedra no terreno do vizinho, e quem
não tem telhado da vida, que atira a primeira pedra. Então, o meu voto é contrário da forma que veio o relatório, e, de novo, eu falo que temos que entrar, ou vamos entrar com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem uma contradição dentro dessa lei de comissão de ética. Também gostaria de expor, né, a minha opinião enquanto presidente desta casa, que não houve denúncia de nenhum colega vereador, como o vereador Fif citou anteriormente em cima da tribuna, e sim apenas como constou em ata aqui desta casa, um pedido da mesa diretora para averiguar as discussões entre a vereadora Neide e o vereador Dirinho. Colegas vereadores, o vereador Valdir do Amaral também já está ciente que na tarde de hoje eu entrei com um pedido para a comissão de ética, que o Moisés é o presidente, que o Werner é o relator, para a comissão de ética também averiguar as falas do vereador Dirinho, não somente da vereadora Neide, para que vocês achem que isso aqui foi alguma coisa montada, né? E eu sequer voto nesse parecer da comissão de ética, né? Eu fiz somente o papel de presidente desta casa, principalmente para proteger a imagem da Câmara de Vereadores. Nós devemos ter responsabilidades, e nós não vamos, vereadora Neide, entrar aqui no mérito de ser verdade ou não ser verdade certas falas. Quem julga se é verdade ou não é verdade é o fórum, é um processo civil. Aqui nós estamos aqui para debater projetos do município de Teutônia, e a gente tem que ter responsabilidade quando a gente sobe em cima dessa tribuna e propaga palavras depois de ditas, elas não voltam, flechas depois de lançadas, elas não voltam. E oportunidades perdidas, elas não voltam. Então, é isso que eu quero falar para vocês. O povo de Teutônia, ele não espera que a gente venha até aqui e traga relato da vida pessoal dos colegas vereadores. O povo de Teutônia não quer isso. O povo de Teutônia quer responsabilidade, quer ter capacidade de agirmos, colegas vereadores, com consciência do que a gente fala e do que a gente faz. Quando as palavras são ditas em cima dessa tribuna, como o vereador Fih falou, elas podem ou contribuir, ou elas podem ferir. Quando usadas sem cuidados, sim, elas prejudicam a imagem de uma instituição. A gente já passou 4 anos aqui dentro dessa casa com brigas nessa Câmara de Vereadores. Isso gera o descrédito na opinião popular, o descrédito do político. E se depender de mim, isso não vai acontecer. Independente do vereador que fizer acusações sobre outro vereador, vai ser encaminhado para a comissão de ética. Essa era o que eu tinha para falar. Minha vez? Por favor, vereadora Neide. As pessoas querem projetos, aí depois de tanto trabalho, tanta espera, então, quando finalmente entra mais um projeto meu, o senhor esqueceu. Mas o senhor hoje lembrou, então, que a comissão que a mesa chamou, até hoje era só a mim. Só a mim. Mas, então, agora, o senhor decidiu que irão investigar, então, os demais colegas, que tantas vezes aqui eu falei que eu me senti ofendida. Uma coisa, colegas, eu tenho certeza. Eu vou hoje para minha casa, tá, Márcio? E eu vou colocar a minha cabeça no meu travesseiro e eu vou dormir tranquila. Porque aqui se fala em ética, dignidade, honra. Eu posso perder o dinheiro, pagar advogado, mas a minha dignidade eu não vou perder. Mas eu quero falar para vocês que, na verdade, quem vai perder a partir de amanhã, dependendo da decisão de vocês, são os anjos de patas. Porque em 2021, quando eu me candidatei, eu fiz uma promessa, que eu faria todos os dias, de segundas a segundas, um trabalho voluntário, correndo por essa cidade aqui, não é só por causa de cães e gatos e cavalos, pelos outros animais também e também pelos humanos. E eu até hoje, eu cumpri o que eu prometi em cada dia. Então, assim, vamos ver hoje quem é quem aqui. O que cada um de vocês pensa em relação a falas mentirosas e a fala verdadeira. Vamos ver quem é quem.
Eu, quanto presidente dessa comissão, me sinto muito chateado, indignado de ter que estar passando por isso. Não deveria ser o nosso papel, como se reunimos eu, o vereador Fif, e aqui quero salientar que a comunidade escute e fique sabendo, vereador Fif, vereador de oposição. Pergunta a ele se em algum momento foi feito algo que ferisse ou dissesse que A ou B não poderia ser prejudicado. Não. Foi uma decisão centrada nos três, pela fala da colega vereadora. E eu repudio esse tipo de fala diante de uma tribuna. Pega todas as minhas falas, a partir de 1º de janeiro, quando assumi o meu cargo de vereador como primeiro mandato, se tem uma que é ofensiva, familiar, contra qualquer colega vereador aqui dessa casa. E não farei nos 4 anos como mandato de vereador. Não cabe a mim trazer para a tribuna do nosso município, aonde se debatem projetos, aonde se vê ideias, que há divergências. Ninguém aqui tem que concordar com o que o outro está falando, não é unanimidade. Mas trazer aspecto familiar e oferir a imagem de mãe, filhas, eu não quero isso para a minha vida e não quero isso para colega nenhum, vereador e vereadora. E se algo eu falar e tiver que ser punido, que se faça o mesmo, como foi feito com a vereadora, para mim. Parabéns, Fif, pela tua colocação, muito bem centrada, 3 vezes vereador do nosso município, secretário do nosso município, presidente da Câmara do município, parabéns, tá? Muito bem colocado as tuas palavras. Faço minha as tuas palavras. Vereador Nerci. Eu também, Moisés, das tuas palavras, falo as minhas também. Ninguém diferiu na nossa decisão, como nós 3, só para colocar, não teve advogado indiferido, não foi o presidente da Câmara de Vereadores dando sua opinião, a decisão foi de nós 3, só para deixar claro para vocês, tá? A última reunião que nós tivemos, nós 3 estávamos reunidos e colocamos o papel na mesa, vai ser essa decisão, e depois disso foi passado pelo jurídico. Jefferson. Uma boa noite. O FIF não abriu, né, durante todo esse processo da comissão de ética. Por várias vezes comentei com ele, mas realmente o grupo estava fechado, enfim, não ia interferir nisso também. Mas dizer que eu estou aqui hoje para votar. Não fugi da votação, estou aqui, não arrumei desculpa, não botei atestado, e estou aqui, vou votar, e seja o que for. Valdir. Obrigado, presidente, por esse momento tão difícil. Não fiz uso da tribuna, mas quero dizer aqui que, depois desse pronunciamento que deu, na próxima sessão, os vereadores todos sabem, eu fui ali e disse, se eu magoei algum vereador, nas palavras eu pedi desculpa. Tá? E jamais 2 mandatos como vereador, para o 3º, como vice-prefeito, jamais citei o nome de famílias. Se falar de mim, não tem problema, pode falar. Dirinho, tu é burro, Dirinho, tu é feio, Dirinho, tu é pite, Dirinho, tu é analfabeto, pode falar de mim, não tem problema, eu estou aqui. Agora, não cite o nome da família de ninguém. Se eu citar, presidente, nesses 4 anos, no nome de família de alguém, nem precisa fazer o que vocês estão fazendo hoje. Eu peço o meu repúdio e fora dessa Câmara. Se eu citar o nome de família de alguém. Mas, quando citar o debate entre vereadores, nós temos sim, aqui num debate, pode ter debate calorado, né? Muitas vezes a gente fala palavras erradas, mas eu vejo assim, que eu já vi muito aqui nessa tribuna, que só verem quando eu falo uma palavra errada. Eu estava na rádio, mas eu sou feliz do jeito que eu falo, né? Exemplo, a gente já viu várias pessoas falando, né? Então, quero dizer aqui, presidente, que se
eu quebra de decoro, falando a família de alguém, eu não preciso fazer o que estão fazendo hoje. Eu, na hora, eu estou fora. Como fui vice-prefeito, eu disse para 2 pessoas, se o prefeito Jonathan fosse cassado pela Câmara, eu saía junto. Mas agora, se fosse pela Justiça, eu assumiria o Executivo. Eu fui parceiro, eu fui homem, e o dia que perguntar para ele, pode falar o mesmo gesto que eu estou fazendo hoje. Obrigado, presidente. Fif? Alô? Eu já me manifestei na tribuna sobre a minha posição e quero repetir aqui de novo, deixar bem claro. O dia que esse vereador, Fif, subir na tribuna e falar da família de alguém de vocês, eu quero ser punido da mesma forma como eu agi hoje com a vereadora Neide. E sequer vou entrar com defesa, porque eu sei reconhecer meus erros, eu sei o que eu posso falar e tenho que ter responsabilidade com os meus atos. Então, em momento algum, eu vou agir dessa forma. E quando algum colega de você, meu aqui, subir na tribuna, eu vou agir da mesma forma com qualquer um de vocês, indiferente sendo situação ou oposição. Era o que eu tinha. Márcio? Eu quero dizer, eu estou no meu 4º mandato de vereador, conduzi essa Câmara de Vereadores por 3 oportunidades como presidente da casa, vi muita coisa acontecer, tive que caçar palavras de vereadores na época lá por acusações e palavras mal colocadas. E nós aqui como vereadores somos os representantes do povo. Estamos aqui porque somos eleitos e aqui nós temos que debater as questões da nossa comunidade. Como o vereador Moisés dizia, o debate ele tem que acontecer. Não podemos ter sempre o consenso e aprovar tudo. Temos a situação e a oposição. E esse equilíbrio na democracia, ele é necessário. A vereadora Neide, ela faz um trabalho muito bonito na nossa comunidade, acompanha o teu trabalho há muitos anos à frente da PANT, várias vezes a gente conversou, várias vezes eu me recorri a ti por questões de cachorro abandonado, gato, enfim, várias questões. O que está aqui hoje em pauta é uma fala da vereadora Neide. Infelizmente, talvez fosse bastante infeliz naquela colocação e teve que se instaurar essa comissão de ética e os vereadores Nerci, Moisés e Werner, eu sei que mais eu conversava com o Nerci, que é meu colega de bancada do MDB, eu tenho certeza que vocês, acredito, fizeram um trabalho neutro nessa questão dessa apuração de chegar a esse relatório. Então, eu vou votar a favor da comissão de ética, né? Mas jamais julgando o teu trabalho, Neide. Jamais julgando o teu trabalho que tu faz perante a nossa comunidade, perante a questão da PANT. Obrigado, presidente. Milton? Presidente, hoje temos aqui essa votação que não precisava ser. Que eu acho que nós todos, vereadores, nós temos aí para fazer uso da tribuna para ajudar o nosso povo e não para falar da vida dos outros, né? Então, assim, eu jamais não sou o melhor na fala, não sei falar tão bem quanto os outros, mas, assim, ó, sempre me dedico ao meu trabalho quando eu estou em função. Hoje eu tenho mais um ex-patrão meu aí, 2 no caso, né? Que eu convivi com eles. Muito bem lembrado, né, Sidney? Trabalhamos 8 anos juntos, né? Aderson, trabalhamos 2 anos juntos, né? Então, assim, ó, tudo que eu faço é em questão ao povo. Lamentável nós ter que escutar na rua esses debates. A Câmara de Vereadores está fazendo uma sujeira. Está feio para nós todos. Não fica para um feio ou para 2. Quando se fala em vereador, se fala em todos eles, né? Então, nós temos falado e muito lá fora. Gente, eu
acredito que não aconteça mais isso durante os 4 anos que eu esteja aí. Vim pela primeira vez, achei que não ia passar por isso, que já passamos vergonha a vez passada, Teutônia passou vergonha por isso e não quero passar isso de novo. Era isso que eu tinha para falar. Mais algum vereador? Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de resolução número 06 de 2025. Por 8 votos favoráveis e 2 votos contrários, o projeto de resolução número 6 de 2025 foi aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 13 de 2025. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento de número 13 de 2025. O requerimento de número 13 de 2025 foi aprovado. Coloco em discussão o requerimento de número 14 de 2025. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento de número 14 de 2025. O requerimento de número 14 de 2025 foi aprovado. Coloco em discussão o requerimento de número 15 de 2025. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento de número 15 de 2025. O requerimento de número 15 de 2025 foi aprovado. Coloco em discussão o pedido de informações de número 22 de 2025. Encerrada a discussão, coloco em votação o pedido de informações de número 22 de 2025. O pedido de informações de número 22 de 2025 foi aprovado. Coloco em votação as indicações de número 181 e 182 de 2025. As indicações de número 181 e 182 foram aprovadas. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada. Oi? Tá, mas não está nada. Então, coloco em votação as moções de números 17 e 18 de 2025. As moções de número 17 e 18 foram aprovadas. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido os senhores vereadores e a comunidade para acompanharem a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 9 de setembro, nas dependências do CTG Rincão das Coxilhas do bairro Languiru, em alusão ao mês Farroupilha, às 18h30. Uma boa noite e muito obrigado a todos.